tecer e nos dar estrutura a tribulação, o sofrimento, a perseguição. Mas existem sofrimentos, existem ventos, existem tribulações na nossa vida que não é enviada de Deus, e quem causa somos nós mesmos. Então existe vento que não é Deus nos provando, existe vento que nós provocamos. Existem tribulações que não é Deus enviando para me fazer crescer ou me fazer ensinar com ela. Existem tribulações que eu causei, existem problemas que eu causo. E qual é o meio, a porta que esse problema vai entrar? É quando eu sou desobediente. Quando eu sou desobediente a Deus, quando eu não faço o que Deus quer, automaticamente o inimigo vem em legalidade de trabalho. Então, quando eu tenho uma vida e ando conforme eu quero, não conforme a palavra bíblica, a palavra de Deus, eu estou dando legalidade para o diabo fazer o que ele quer. Lembra no caso de Jó? A Bíblia diz que ele foi enviado para tentar Jó, para provar Jó, mas Jó era fiel. Mas existem situações que eu, por ser infiel a Deus, o inimigo encontra legalidade para fazer o que ele quer na minha vida e na minha casa. A Bíblia diz que Israel, a Bíblia diz que existia, o tabernáculo estava em Siló, e existia 2 sacerdotes chamados Ofni e Finéias, filho de Eli, e a Bíblia diz que eles estavam fazendo o que não agradava a Deus. Eles não faziam o que agradavam a Deus. A Bíblia diz que eles roubavam as ofertas do altar. Quando o povo levava, eles roubavam a oferta do altar. A Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres dentro do átrio, lugar sagrado. Eles entravam e se prostituíam, adulteravam. Eles não tinham temor algum de Deus. A Bíblia diz que quando Israel ia oferecer o sacrifício, a Bíblia diz que o sacrifício tinha que ser queimado, assado, para depois eles tomarem a parte dele, mas eles queriam a parte antes do cozimento do sacrifício. Eles roubavam do povo, roubavam de Deus. A Bíblia diz que a condição espiritual de Israel estava ruim. A Bíblia diz em Salmo 78, a partir do verso 56, diz que o povo estava em um sincretismo religioso. O que é isso? De dia eles adoravam a Deus e de noite eles adoravam a Baal. Diz o salmista que eles dentro de casa tinham altares construídos. A Bíblia diz que eles tinham altares, estátuas de Baal, de Astarote e dos deuses caldeus dentro de sua casa. Mas enquanto a estátua estava dentro de casa, eles iam para o templo para prestar sacrifício a Deus. Só que a Bíblia diz que Deus prefere obediência do que sacrifício. A Bíblia diz que Deus prefere obediência do que sacrifício. Só que eles deixavam os seus altares em casa de Baal, o altar de Baal, mas eles iam ao templo, pegavam o sacrifício e até o tabernáculo e oferecer o sacrifício para o sacerdote corrupto. A Bíblia diz que Deus abandona o tabernáculo de Siló. Olha o texto. Diz que o povo está pecando contra Deus, errando contra Deus. Aí o texto vai dizer que Deus levanta uma criança chamada Samuel, e o interessante é que Samuel cresceu no meio desse local de prostituição e de sujeira. Samuel cresceu no meio dessa situação, mas ele não se contaminou. Aleluia. O local não teve influência sobre o caráter de Samuel. Samuel tem zelo pela obra, e quem tem zelo pela obra não se contamina pelo que ouve e pelo que vê. Samuel tem zelo pela obra, e o texto diz que Deus começa a falar com Samuel. O texto sagrado diz que Samuel foi reconhecido de Dan até Berseba como profeta. O povo reconheceu Samuel como uma pessoa que era instrumento de Deus na terra.
O povo reconheceu que dos lábios de Samuel saía palavras de Deus. Quando Samuel abria a boca, era Deus falando com o povo. O povo reconheceu que no meio deles tinha profeta. E Samuel foi o primeiro profeta da Bíblia. Samuel foi o primeiro. E o povo reconheceu ele como profeta. E o texto diz que Deus, ele crescia diante de Deus. Ele achava graça diante dos olhos de Deus e diante dos olhos do povo. A Bíblia diz que Samuel crescia diante de Deus e Samuel crescia diante do povo. O povo reconhecia Samuel como um profeta de Deus. Aleluia. Só que o povo ainda tinha altar de Baal em casa. O povo ainda continuava prestando culto a Baal em casa. Depois eles iam para o templo. E mesmo reconhecendo Samuel como profeta, nenhum deles chegaram em Samuel para consultar a Deus através de Samuel. Reconheceram Samuel como profeta. E a Bíblia diz que toda a palavra que saía dos lábios de Samuel, nenhuma caía por terra. Olha isso. Toda a palavra que Samuel pronunciava, todas elas tinham o seu cumprimento. Mas no capítulo de número 4, olha isso, eu te trouxe agora o panorama histórico, eu te trouxe o contexto para você entender o povo. O povo tinha altar em casa, o povo estava dando legalidade para o inimigo com a sua desobediência. E existem alguns erros que eu quero transmitir para nós hoje, que Deus vai falar conosco hoje, que esses erros garantem a nossa derrota. Olha isso. A Bíblia diz que o povo está em desobediência. Quem quer ser derrotado é só ser desobediente. Quem quer perder guerra é só ser desobediente. Mas quem quer ser mais do que vitorioso é só ser obediente. Aleluia! Olha o povo, com a vida do jeito que estava, se reuniram ainda para ir ao campo para pelejar contra os filisteus. Eles estão tendo uma vida profana e eles estão querendo ir para a guerra. E o texto diz que eles se reúnem e vão para um lugar que posteriormente colocaram o nome de Ebenezer. Eles vão para aquele lugar, montam o seu acampamento, eles querem ir para a guerra. Os filisteus estão do outro lado e a Bíblia diz que eles estão preparados para a batalha. E a Bíblia diz que Israel se coloca em posição de guerra. Israel atravessa e vai até os filisteus. Naquele dia, os filisteus se levantaram contra Israel. E a Bíblia diz que caíram 4.000 homens e Israel morreu naquele dia. Só que tinha uma palavra lá atrás que Deus havia profetizado, dizendo: aonde colocares as plantas dos seus pés será seu por herança. Deus havia dito através de Josué: dominem a terra é tua. Só que esta palavra só recai para quem é obediente. Então não adianta eu, em desobediência, querer exigir algo de Deus se eu não estou fazendo o que Deus quer. Porque a Bíblia diz: Deus só honra aquele que o honra. É palavra de fogo, de avivamento. Israel vai para a peleja e perde. Olha isso. O primeiro ponto que garante uma derrota é a desobediência. Eles estavam em desobediência, mas estavam prestando sacrifício, mas tinha altar de Baal em casa. Quem olhava eles no local de sacrifício entendia, adorador, mas em casa tinha altar de Baal montado. Diga misericórdia. Misericórdia. A Bíblia diz que quando eles foram no campo, perdeu 4.000 homens. A Bíblia diz que o que sobrou do exército volta para o acampamento. Eles não voltam para a cidade. Eles voltam para o acampamento e vão formar uma reunião. E o assunto da reunião, os anciãos vão tomar de conta do assunto. E o assunto era: por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Eles fazem uma reunião. E os anciãos do Antigo Testamento e os presbíteros do Novo Testamento, eles são conselheiros. Eles vão se reunir. E a pergunta é:
que nós perdemos? Por que o Senhor nos feriu? Primeiro, eles entenderam que quem feriu eles foi Deus, usando o inimigo filisteu. Diversas vezes Deus vai usar inimigos para consertar Israel. Deus vai dar legalidade para o inimigo para consertar Israel. E eles se reúnem e perguntam: o Senhor nos feriu. Eles reconhecem que eles perderam porque Deus os feriu. Mas o engraçado é que quando eu leio o texto, pastor Josemi, que eles não perguntam para Deus. A reunião não era uma reunião espiritual. Eles perguntam entre eles: por que o Senhor nos feriu? Eles não dobram o joelho e perguntam para Deus. Eles perguntam entre eles. Por quê? Porque eles sabem que estão errados. E que se dobrasse o joelho, Deus ia mostrar onde estava o erro. Então eles vão falar entre eles. Para quê? Para ter massageio do ego. Você vai dar glória a Deus comigo? Aleluia. Então eles estão se reunindo, estão perguntando: Deus nos feriu, mas eles não perguntam para Deus o porquê perderam. Só que quando eu vejo Josué, a Bíblia diz que Josué entrou na cidade de Jericó, a cidade mais difícil para ser vencida. Josué entrou com o povo, destruiu Jericó. Você conhece esse texto fácil? Eles destroem, a cidade cai, eles dominam a cidade. A próxima cidade subindo era a cidade de Ai. E a cidade de Ai era fichinha para quem passou por Jericó. Quem venceu Jericó vencia a cidade de Ai fácil. Josué, sabendo disso, envia alguns espias para ver a cidade de Ai. Os espias chegou na cidade de Ai e viu que o povo era fraco, que o exército era fraco, e disse: Josué, se nós vencemos Jericó, imagina essa cidade, essa daí vai ser fácil. Manda só 3.000 homens para subir. Josué mandou. A Bíblia diz que quando subiram naquela cidade, eles perderam a guerra. Quando eles voltam, Josué entende: por que eu perdi? Eu passei pelo mais difícil, o mais fácil eu perdi, fui desbaratado. Josué dobra o joelho, olha isso, diferente dos anciãos. Josué dobra o joelho e diz assim: Deus, por que o Senhor nos feriu lá? Qual foi o motivo da derrota? Aí Deus disse: tem alguém que pegou o tesouro babilônico dentro de sua tenda, cavou um buraco, colocou o tesouro, e eu disse para não pegar, e escondeu com capa babilônica. Por isso que vocês perderam. Por causa de o exército perdeu. Mas quando alguém dobrou o joelho e disse: por que está difícil? Por que eu não consigo alcançar? Deus mostrou. Aí Deus disse: vai lá e pega. Quando eles consertaram o defeito, subiram na cidade e dominaram a cidade. Por quê? Porque existia obediência. A Bíblia diz que os anciãos não fazem como Josué fez. Os anciãos fazem o quê? Por que o Senhor nos feriu? Aí eles fazem a pergunta, pastor, entre eles, e eles mesmos vão dar a vacina, a resposta para a pergunta. Aí o texto diz assim: já sei, vamos buscar de Siló a arca, porque o fato de nós perdermos a guerra diante dos filisteus é porque nós estamos sem a arca. Olha isso, eles estão errados diante de Deus. Eles não perguntam para Deus o porquê da derrota, e eles querem colocar um movimento para poder causar vitória. Vamos buscar a arca que está em Siló. Nós perdemos porque a arca não está aqui. Olha isso. Segundo ponto para quem quer ter derrota: primeiro, desobediência. Segundo, eles não pediram orientação divina para saber se tinha que ir para a guerra. E uma pessoa que não anda segundo o direcionamento de Deus vai bater a cara. Diga misericórdia. Uma pessoa, Deus se agrada quando alguém, qualquer atitude que vai tomar, dobra o joelho e diz: Deus, o Senhor vai estar comigo lá? É para eu fazer. Deus se agrada, porque você está demonstrando que você está preocupado com o que Deus acha. Aleluia. Só que eles não saem, eles não perguntam para Deus se pode ir para a guerra. Eles simplesmente foram em desobediência. Se eles tivessem perguntado, Deus ia dizer: vocês estão errados, nem vai para a guerra, conserta primeiro para depois ir
para a peleja. Eles foram do mesmo jeito. Chegou lá, perderam a guerra e eles vão causar o movimento deles. Para o quê? Para ter vitória. Aí eles vão dizer: vamos trazer a arca que ficou em Siló. Traga a arca. Olha isso. Os sacerdotes roubando do povo, o povo roubando de Deus, o povo com o altar de Baal dentro de casa, não dobram o joelho para perguntar o que estava de errado, o porquê da derrota. Aí eles dizem: vamos buscar a arca. Por que nós perdemos? É porque não tem a arca. E a arca é a representação da presença de Deus na terra. Eles disseram: vamos buscar a arca. Busca a arca. Aí a Bíblia diz que foram até Siló, chamaram Ofni e Finéias, e está vindo, olha quem é que está levando a arca. Ofni e Finéias. A Bíblia diz que quando a arca chegou no acampamento dos israelitas, o povo começou a gritar: a arca chegou, a presença de Deus chegou. E o povo começou a fazer aquela festa. E quem estava levando a arca? Ofni e Finéias, prostituto, adulto, mas mesmo assim o povo estava fazendo festa. Por quê? Porque quando eu quero vitória, quando eu estou querendo vitória, eu quero que ela venha de qualquer jeito, não importa da onde, até pelo meio errado. Você está pegando isso que Deus está falando conosco? Quando eles estão vindo, o sacerdote vindo com a arca, eles dizem: está tudo certo, só que eles sabem, o texto diz que eles sabiam que os sacerdotes estavam fazendo coisas erradas, porque eles chegaram até Eli e disseram: Eli, os seus filhos estão acabando com o nosso culto. Tanto que o texto diz que Eli chegou neles no capítulo 2, versículo 24, e disse assim: filhos, vocês dois estão fazendo Israel transgredir. Israel sabe das práticas dos sacerdotes. Mas a Bíblia diz que quando chegaram com a arca, eles começaram a fazer festa. Começaram a fazer festa. E a festa foi tão alta que lá no acampamento dos filisteus, os filisteus disseram, a Bíblia diz, e a terra estremeceu. Os filisteus disseram: agora a gente perde. Por quê? Porque com certeza, para estar tendo esse barulho lá dentro, é que aquele Deus que mandou as pragas do Egito acabou de chegar no acampamento deles e nós vamos chegar. Por que Deus vai mandar 10 pragas do Egito? Porque existiam muitos deuses do Egito e cada praga foi direcionada a um Deus para mostrar que aquele Deus não tinha poder para nada. Se Deus mandasse só 9 pragas a um Deus, ao povo do Egito, ia dizer assim: ele só mandou 9, então o único Deus ele conseguiu vencer. Então Deus vence todos. Os filisteus sabiam disso e disse assim: aquele Deus que mandou praga lá no Egito acabou de chegar. Aí o povo, pastor, está fazendo festa. O povo está pulando, é uma multidão pulando que a terra treme. E eles estão ouvindo. Os filisteus ficam com medo por causa do barulho do povo. E eles estão dizendo: o Deus desse povo chegou lá. O Deus desse povo chegou lá. Mas para surpresa dele, Deus ficou com Samuel, não foi junto. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus se manifestava no templo por causa de Samuel. Ninguém pensou em levar Samuel. Eles queriam levar a arca. Por quê? Eu vou levar profeta junto? Vai que Deus revela para o profeta. Não, vou levar o profeta junto. Vai que ele prega tudo. Deixa o profeta quietinho. Samuel ficou quietinho. Traz a arca que é melhor. A arca não fala. Só que quando eles levavam a arca, ela se transformou simplesmente num pedaço de madeira com ouro. A presença fica com Samuel. Aí eles trazem a arca e começam a pular. Então por que a terra estremece? Eles estão no emocionalismo. Eles estão achando que Deus é a presença de Deus ali. Não é Deus, Deus ficou. Porque Deus não entra em lugar profano. Por que o Espírito Santo é representado como pomba e não como águia? Já se perguntou? Poderia muito bem simbolizar o Espírito como águia, a mais forte, a que voa mais, mas não. Aleluia. O Espírito é pomba. Glória a Deus, aleluia. Por que o Espírito não é símbolo? A águia não é símbolo do Espírito, porque a águia é prima do urubu, ave de rapina, gosta de comer coisa morta, onde tem sujeira ela vai.
Onde tem carniça, urubu, onde tem carniça, e é da mesma linhagem. Agora, vê se você vê uma pombinha onde tem carniça. Aleluia, Jesus. Por isso que o Espírito Santo é representado como um pombo, onde tem mau cheiro, ele, ó. Aleluia. Deus ficou, glória a Deus, você está aqui. Deus ficou lá, Deus, ó como vale a pena ser obediente. Deus fica com Samuel, o que vem é só simplesmente uma caixa com ouro. E o povo, isso aqui, e machado, e dá lugar, e roda para cá, roda para lá, e a vida totalmente desconcertada com um altar dentro de casa. Você vai dar glória a Deus? Quem olhava dizia, o povo espiritual, mas dentro de casa tinha um altarzinho separado para Baal. E aquele altar dava legalidade para o inimigo entrar e destruir o povo. Não, agora a gente vai vencer, a arca chegou. Aí o povo, não, pode pegar a espada que agora a vitória é certa. A gente perdeu 4.000 na primeira batalha, na segunda a gente vence. Por quê? A arca chegou, aí foi todo mundo com a arca, agora a vitória é nossa. Quando entraram no acampamento filisteus, eles tomaram uma surra. Na primeira batalha, sem a arca foi 4.000, na segunda batalha foi 30.000 que caiu. Por quê? Eles estavam em desobediência. Só que eles querem vitória, irmão. Eles levam a arca, pastora, para dar vitória para eles. Eles não estão preocupados com a vida deles, estão diante de Deus. Eles só querem vitória. E infelizmente, como arde meu coração, como meu coração se entristece quando eu vejo, tem lugares que o povo não, os líderes não estão preocupados com a vida espiritual do povo, só quer dar vitória do povo. E é muito mais fácil, pastor, eu ir num lugar que lá só vai ser profetizado vitória e nunca fala para mim assim, tira o altar de dentro de casa. É mais fácil eu ir para um lugar, comprar uma toalhinha ungida, ir na minha casa, pendurar ela, abrir uma lata de cerveja e assistir o jogo. Deixa que a toalhinha faz o resto. Mas eu aprendi que imã de bênção é obediência. Aleluia! Não, faz o seguinte, vem aqui, do jeito que você está, não precisa mudar nada. Fica assim, do jeito que está, acusado mesmo. Só compra esse olhinho que eu trouxe lá de Israel. Pô, vai, eu vou me consertar para quê? É só comprar o óleo e ungir minha casa. Aí chega em casa, ungir a casa inteirinha, a casa toda brilhosa. Tinta óleo, é um azeite lá de Israel. Aí tem uma discussãozinha, é aquela língua estranha que nem Deus sabe qual é. Que não sei o quê, bagunceiro, terrível, desobediente, contendeiro, mas tem um olhinho na casa para dar vitória. Infelizmente, é mais atrativo uma mensagem que diz, hoje é a noite da honra, hoje é a noite da vitória. Eu vou me consertar para quê? Se é só eu já fui numa igreja que estenderam uma rede em cima, segura todo mundo na rede, todo mundo segurando na rede, eu assino. Essa é a hora de nós. Uma vez eu fui numa igreja, pastor, pregar, a campanha era o bordão de Eliseu. Eu falei, bordão de Eliseu? Moisés. Mas era o bordão de Eliseu. E o tema está aqui, irmão. Pega o tema aí. Onde que é o tema? Aí lá no tema estava escrito que quando Eliseu foi curar o filho da mulher, ele enviou o cajado na mão do moço. O moço coloca o cajado em cima da criança e não funcionou. E eles estavam lá, o cajado tem poder. Aí colocaram um cajado, ciclando carinha, outro carinha. Sabe o que é isso? É mais fácil ter vitória do que me consertar e apertar os parafusos. Pregar duro. O meu pastor só sabe pregar duro. Fica lá que Deus está lá, irmão. Aleluia! Pregador, às vezes eu venho de domingo e vem uma palavra dura de conselho. Fica. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que Deus só exorta aquele que Ele ama. Por isso que eu disse que culto de missões não é um culto atrativo. Não é um culto atrativo. Só vem quem tem amor pela obra. Culto de missões não é um culto que dá ibope. É um culto que só vai vir quem é servo. Aí eu vou lá, estou preocupado com a minha vitória.
Se for a campanha de sete sacos das portas abertas, eu vou lá. Agora, se for de missões, mas glória a Deus que existe os remanescentes. Glorificar a Deus pela tua vida que deu aqui hoje. Talvez você não contribuiu com uma parte financeira, mas essa boquinha abriu aí e pronunciou palavras. E eu creio no nome de Jesus que lá do outro lado correntes foram quebradas. Você acredita nisso? Para que alguém vai pregar para Israel? Vai quebrar os altares em casa? Não, só traz a arca e põe a arca no meio do povo. Uma vez eu fui na igreja, olha isso, e o problema é que quando eu coloco a arca na frente, eu me esqueço de Jesus. Uma vez eu fui numa igreja, aí estava lá, a campanha da Arca da Aliança. Nada contra, mano. Campanha da Arca da Aliança. Aí o Beltrano disse assim, olha, o meu carro quebrou. E nada ligava aquele carro. Aí eu lembrei da arca, ó, Jesus ficou lá atrás. Lembrou da arquinha, lembrei da arca. Peguei a arca e coloquei no painel do carro. Chamei meu pai colocou a chave e funcionou. Aí meu pai disse, aí, tá funcionando lá. É por causa da arca. Olha o nome de Jesus ficou lá atrás. Ninguém lembra de Jesus, lembrou só da madeirinha. Aí o próprio pai da pessoa disse assim, não, é que você só não é a arca, não é a arca, não, é só se virar a chave direitinho. Nós estamos vivendo em um tempo que infelizmente é mais fácil eu ungir uma toalhinha e falar, ó, pode fazer isso aqui. Vai lá e põe essa toalhinha na porta que vai quebrar. Aí tem rosa, tem um monte de coisa, sal grosso. Mas é muito melhor obedecer. Pode vir o maior profeta do mundo vir sobre mim, bater com o terno em cima de mim, me empurrar, gritar no meu ouvido, sapatear, fazer o que for. Só vai ter poder a profecia se eu for obediente. Se eu for obediente, a palavra tem poder. Sabe o que é isso? Não adianta somente eu ouvir. Se eu só ouço, eu fico só inchado. Eu devo praticar. Quando eu pratico, irmão, quando alguém é obediente a Deus, quando uma pessoa é obediente à palavra de Deus, às vezes não precisa nem muita palavra para ela, é só assim, vai que Deus vai honrar. Glória a Deus, aleluia. A obediência. Israel foi para o campo, a Bíblia diz que os filisteus, já vou terminar agora. O pastor falou que eu tenho até meia-noite, mas agora eu já termino, pastor. A Bíblia diz que naquele dia morreu 30 mil, e além de ter morrido 30 mil, os filisteus está que a arca que a gente vai levar. Levaram a arca, colocaram na casa de Dagon. Colocaram a arca. Olha que engraçado. Quando colocaram a arca na casa de Dagon, a Bíblia diz que eles estão lá festejando pela vitória. Daqui a pouco eles ouvem um barulho. Pum! Quando eles abriram a casa de Dagon estava com a cara no pó. Glória a Deus. Diante. Não, olha isso. Deus não aceitou ser derrotado ou dividir o mesmo espaço com Dagon. Era como se Deus ficasse no tempo e dizia, deixa eles ir. Quando perdeu e os filisteus levou a arca, Deus disse, agora eu vou. Eu só queria ver até onde eles iam, sem me pedir permissão e me desobedecer. Então deixei ele sozinho no campo. Aí a Bíblia diz que depois, quando colocaram a arca, Dagon caiu. Caiu, colocaram Dagon de novo. Vamos voltar para a festa. E toma picanha e cerveja, daqui a pouco. Pá! Quando entraram dentro da casa de Dagon estava cortado os braços, cortada a cabeça, cortada. A Bíblia diz que naquele dia Deus começou a mandar enfermidades para o povo. A cidade dos filisteus era cercada, era 5 cidades, 5 potências. Passava de uma, Deus mandava praga. Aí o líder da cidade, o príncipe da cidade dizia, manda para outra, manda para Ecrom. Quando mandava para Ecrom, praga e Ecrom. Aí mandava, aí começava a mandar, Asdod, começou a mandar, e só praga. Aí eles disseram, não, Deus está nos amaldiçoando. Vamos fazer o seguinte, pega 2 vacas e coloca todos os animais, coloca a vaca para levar a arca de volta e coloca umas ofertas para eles entregar. E a resposta é que se essas vacas conseguirem subir esse morro, eu vou entender que o Deus desse povo quer a arca de volta. Daqui a pouco eles estão olhando e a arca está subindo. E os israelitas estão 7 meses sem a arca. E pergunta se alguém foi buscar a arca.
Eles não estão preocupados com a presença real de Deus. Entendeu? A arca subiu, desceu, os cinco príncipes dos filisteus começaram a olhar. A arca chegou numa cidade chamada Bet-Semes. Eles estavam colhendo trigo. Quando os israelitas viram a arca voltando, se alegraram. A arca voltou, só que o altarzinho estava em casa, viu? A arca voltou aqui, o altarzinho lá em casa, a bagunça aqui só em casa. A arca chegou. Quando a arca chegou, a Bíblia diz: pega essa pedra. Colocaram uma pedra, tinha uma pedra lá, colocaram sobre a pedra. Aí as vaquinhas disseram: a gente conseguiu vencer a muralha. Pega as vacas e mata. As vacas não voltando para chegar, vão chegar eles. Olha que festa que eles estão fazendo que a gente chegou. Tira as vaquinhas, vamos oferecer de holocausto. Aí eles ofereceram o holocausto. Olha isso, ofereceram o holocausto, o cheiro subiu. Aí eles disseram: Deus recebeu, está tendo sacrifício, porque eles entendiam que toda vez que tinha sacrifício, Deus dava vitória. Diversos textos na Bíblia vai mostrar que quando eles estavam em sacrifício, Deus dava vitória. Só que não adianta ter sacrifício e não ter obediência. Aí eles estão oferecendo sacrifício. Aí a Bíblia diz que os camaradas foram querer olhar dentro da arca. E a Bíblia diz que Moisés ordenou, Deus usou Moisés e disse: não olhe para dentro da arca. A Bíblia diz que, 70 homens dentro de um quadradinho desse, menor que essa bateria. Eu acho que eles eram bem inteligentes, pastor, porque imagine um olhando: estou cego. Aí você está cego? Por que você está cego? Aí estou cego também. Aí o camarada vendo 5 passando cego, ele vai olhar: 70 homens. Ficou cego porque quis olhar para a arca. Repete comigo: isso foi uma desobediência. Diga: isso foi uma desobediência. Quando eles desobedeceram, aí a Bíblia diz que eles ficam tristes. A arca acabou de voltar e Deus já está ferindo a gente. Só que isso está acontecendo para que o povo se conserte. A arca acabou de voltar e Deus já está ferindo. Chama os levitas. Aí os levitas chegou todo bonito. E começaram. Levaram a arca, subiram numa cidade chamada Kiriat-Jearim, colocaram um homem chamado Eliezer e consagraram ele. Sabe onde colocaram a arca? No quintal da casa deste homem. A arca ficou 20 anos e o povo se lixando. A Bíblia diz que o povo sentia a falta da presença de Deus. É por isso que eu falei de Samuel, que você vai entender. O povo, os cultos dele não tinha mais presença de Deus. O povo não tinha mais presença de Deus. Só que uma certa feita, Samuel viu que passou 20 anos e não tinha mais presença de Deus. Samuel disse: espera aí que eu vou pregar hoje. Aleluia. Eles não pediram orientação para mim, mas agora eu vou pregar a força. Eles vão ouvir a força. Eu vejo Samuel pegando a malinha dele, colocando os DVD dele. Se prepara que eu vou pregar hoje. Foi em direção aos israelitas. 20 anos depois, o povo com medo dos filisteus, vivendo uma vida acorrentada, mas em meio a isso tinha um que era obediente a Deus. Tinha um que zelava pela obra. Esse um chegou e disse: calma aí que eles vão ouvir Bíblia hoje. Samuel chegou e começou a pregar: ei! Olha a mensagem que ele pregou naquele dia: se converta de todo o vosso coração. Pô, ai, que palavra dura, eu pensei que ele ia pregar a bênção hoje. Se converta de todo o vosso coração. E ele diz assim: e quebra os altares de Baal lá em casa, hein? O povo, o quê? A palavra de Samuel, pastor, capítulo 7, foi tão poderosa que o povo saiu daquele culto dizendo: hoje aquele altarzinho vai cair. Aleluia. Não, eu ouvi uma palavra hoje naquele culto. Deus quer me usar, mas aquele altar está impedindo. Hoje eu vou lá. Aí a Bíblia diz que a palavra foi: se converta de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Quebra o altar de Baal, dos deuses pagãos dentro de tua casa. A Bíblia diz que o povo ouviu. Olha isso, o poder da palavra. Uma mensagem. O povo ouviu aquela mensagem, chegou dentro de casa. E eu vejo o diabo olhando, dizendo: ó, a gente consegue entrar dentro dessa casa por causa desse altarzinho que eles construíram. Aqui são bagunceiros, rebeldes, não respeitam, eles adulteram, mas lá eles dão de bonitinho. Mas aqui eu entro e trabalho na vida deles, acabo com tudo. Eu estou vencendo por causa do altar. Mas
naquele dia, depois daquela aquele povo voltou. Eu vejo o povo chegando em casa e o diabo olhando e dizendo: eles estão diferentes, eles estão com aparência diferente. Você não sabia, mas crente obediente a Deus, ele é como uma tocha de fogo andando no mundo espiritual. Não, vou repetir isso. Você sabia que o diabo coloca demônios, agesiões e celestiais? Tem demônios que trabalham no bairro e tem demônios que trabalham em ruas, tem demônios que trabalham em casa, mas este povo, quando virou a rua de casa, o tranca-rua disse: eu não fico mais aqui. Eles voltaram com o coração convertido. Por que, pregador? Porque um foi fiel à palavra, um decidiu falar a palavra verdadeira. Eles voltam para casa e alguém está dizendo: eles não vão quebrar o altar. Eles chegaram, olha isso, eles pegaram o Baal nas costas, voltaram para o culto. E o diabo: o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Chega de perder. Está pegando isso, irmão? Chega do diabo pintar e bordar em casa. Chega. E está Samuel pregando, eles pegam a estátua de Baal e... Aleluia! Naquele dia, olha isso. Aí a Bíblia diz que a mensagem continuou. Aí eles disseram assim, Samuel disse: vamos para a Mispa. O povo foi para a Mispa. A Bíblia diz que naquele dia o povo disse: já quebramos o altar, já quebramos as estátuas, já me converti de todo o meu coração. E agora? Agora o povo vai jejuar. O povo começou a jejuar. Olha isso. O povo começou a jejuar. No meio do jejum, porque quando você jejua, você sobe um degrau espiritual, no mundo espiritual. Quando eles jejuam, a Bíblia diz que eles começaram a sentir as falhas. Eles disseram: Deus, eu pequei contra ti. Olha, uma palavra. Deus, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. E enquanto eles estão no jejum, do outro lado, os filisteus estão dizendo: nós vamos matar, hein? A Bíblia diz que eles estão orando e a palavra do inimigo vindo, pastor, e eles com medo. A Bíblia diz que eles começaram a ficar com medo dos filisteus. Por quê? Por causa da primeira derrota. Só que eles estavam debaixo de uma palavra. Aleluia! E a palavra é: se andar direitinho, o inimigo glória não a Deus, tem aleluia. vez. Eles voltaram o joelho e disse: Deus, a gente pecou, mas o altar foi quebrado em casa. Agora o altar é só teu, a casa é só sua, a minha vida é só sua. Existem pessoas, irmãos, que não têm uma vida plena com Deus porque não querem largar as práticas, querem servir a Deus normal. Se aqui não aceita isso, eu vou para outra que aceita, mas eu não vou abrir mão do que eu gosto. Infelizmente, diante dessa mentalidade maligna, pessoas têm sido escravas, pessoas têm sido acorrentadas pelo inimigo. Mas existe um povo que tem desejo de pregar a verdade. Samuel aquele dia disse: se conserta que Deus vai dar vitória para vocês, é hoje. O povo entrou em casa diferente. Sabe o que é isso? Deixa esta palavra entrar no meio do teu coração. Entra na sua casa hoje, o diabo vai ver a diferença. Eu decidi emprestar minha boca para Deus. Eu decidi dar meu corpo para Deus. Eu decidi dar minha alma para Deus. E aí que vai acabar ciranda com o diabo dentro de casa. Então tem crente que obedece, não. Chegaram em casa, saíram quebrando tudo. Por que você está quebrando? Porque isso aqui está impedindo das bênçãos e as promessas do Senhor se cumprirem na minha vida. Você sabia que Deus pode te fazer uma promessa? Você pode estar na igreja, mas se estiver vivendo conforme quer, Ele não é obrigado a cumprir promessa. Por quê? Porque Deus não levanta crente torto. Deus não levanta pregador torto. Ele tem que arrancar as fiapas primeiro. Ele tem que dar uma lixada primeiro. Mas tem hoje que está desse jeito, tá? Porque se transformou depois. Mas quando Deus levantou, era retinho. O povo chegou, fez isso. Olha isso. Dobraram o joelho e começaram a jejuar. Ouvir a voz do inimigo. Não vai adiantar, a gente vai te matar do mesmo jeito. Porque quando o inimigo viu que perde a batalha, ele começa a gritar para ganhar no grito. Você lembra de Golias? Quem Golias ficou, se eu não me falha a memória, 80 dias
se levantando contra os filisteus, 40 dias, 2 vezes por dia. Então foi um total de 80 afrontas. E sem pegar na espada, ele só ia e gritava. Tem alguém? Não tinha ninguém. Tem alguém? Só no grito, só no grito, só no grito, só no grito. Aí um dia alguém disse, eu não me levo pelo grito não. Aleluia. Quem está comigo, deixa Glória a Deus. lá pegar ele hoje. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que eles chegaram no campo dos filisteus. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí o povo chegou em Samuel, que era o líder espiritual, e disse assim, ora por nós. Começa a orar por nós, para a gente ter vitória. Mas vocês tiraram o altar? Vá, tirei. Tá direitinho? Tá. Então eu vou orar. Aleluia, Jesus. Samuel dobrou o joelho e começou a orar. Aleluia. A gente tem que ir para a guerra. Samuel, você fica orando aí? Fica. Quando a afronta chegou, olha o que Samuel vai fazer. Ele orando, é uma conjectura. A oração não está suficiente não. Deixa eu fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E o povo indo para a guerra. Aí ele disse, não, preciso fazer alguma coisa. Aí dobra o jeito de Deus, dá vitória para o povo. Dá vitória para o povo. Faz um cordeiro para mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele monta um altar. Em cima de uma pedra, ele está orando, dizendo, Deus, dá vitória para o povo. Glória a Deus. Dá vitória para o povo. Aí ele disse, traz o cordeiro. Aí a Bíblia diz que ele pegou o cordeiro, colocou em cima da pedra, sacrificou. O sangue do cordeiro ia descendo no altar. Aleluia. E Samuel de joelho dobrado. Enquanto o altar tinha sangue, sangue simboliza a vida. Enquanto o altar tinha vida, a oração do sacerdote era viva. Se você agora, eu vou parar agora. A Bíblia diz que o profeta Samuel começou a dobrar o joelho, olhava para o altar, tinha cordeiro sacrificado, olhava para o chão, começava a orar, olhava para o altar, era cordeiro sacrificado com sangue fresco, mas ele dobrava o joelho e dizia, Deus, dá vitória para o povo. O povo está com medo de perder, o povo está com medo da crise, mas visita eles, visita eles, visita eles, visita eles. Alguém olhava para o altar, o cordeiro ainda estava sacrificado, o sangue ainda estava fresco, e ele orava, Aí a Bíblia diz, e lá do céu Deus ouviu, oh glória. O que é isso, pregador? Quando tem joelho no chão, diante de um altar ensanguentado pelo sangue do cordeiro, Deus do céu diz, tem sacrifício e tem oração. Eu vou lá, sabe isso? Nesse altar da semeadores da fé, o cordeiro já está sacrificado com sangue, e a oração vai ser respondida por causa do sacrifício do cordeiro. Aleluia. A Bíblia diz que Israel está lá no campo, pastora. Aleluia. Quando Israel está aqui de joelho, estou terminando, eu sei que você vai parar Glória agora, a Deus. mas segura. Israel está aqui, Samuel está aqui orando. Deus dá vitória, e o sangue todo. A Bíblia diz que Israel está no campo. Deus ouve a oração de Samuel. Aí a Bíblia diz, e o campo de batalha começou a trovejar. Aleluia. Não, você não entendeu. A arca não estava aqui. Quem estava era Samuel. Ninguém levou a arca, mas tinha obediência. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar, o inimigo dizia, nós vamos vencer, porque da última nós vencemos. São nossos escravos. A gente vence toda vez. Toda vez eu tento ele cai. Toda vez eu tento ele cai. Eu já sei aonde derrubar, eu já sei o ponto fraco dele. Mas naquele dia o povo decidiu orar diante do altar. Quando entraram dentro do campo de batalha, Deus olhou no céu e disse, se estão me obedecendo, tem oração, tem sacrifício, tem jejum, sai da frente, a peleja é minha, eu vou descer. Deus desceu dentro do campo de batalha, os filisteus disseram, o que é isso? Alguém disse, agora sim, ele acabou de chegar no campo de batalha. Pega na mão desse irmão aí, pega na mão dele aí. Chacoalha a mão dele e diz assim, enquanto você sacrifica, enquanto você obedece, Deus toma a espada da tua mão e diz, essa peleja não tereis que pelejar. Só quem pode adorar, só quem
Tem pessoas sendo levantadas aqui hoje. Talvez você olhe a sua condição e diz: não dá. Mas eu olhava para mim, não tinha interpretação de texto, era um homem tímido, não conseguia pregar e até hoje sou. Mas Deus derramou da autoridade e diz: pregue minha palavra, pregue minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Ele aponta para você hoje e diz: eu escolho você, eu escolho. É só quem é corajoso, é só quem é Apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios: o meu desejo é que todo mundo fale em línguas, o meu desejo é que todo mundo fale em sério. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja se tornou espectadora, só quer entrar no culto, só quer ouvir. Mas olha isso, estão dizendo por aí que culto se assiste, mas quem assiste julga. Quando você assiste um filme, você julga a atitude do ator. Quando você assiste um futebol, você julga o que o jogador fez. Mas aqui ninguém assiste, porque se alguém assiste, julga. Culto se presta, culto se presta, culto se presta. Chegue da cara, séria. Apóstolo Paulo diz: eu quero que todo mundo seja batizado, mas eu também quero que todos profetizem. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu quero que enquanto o grupo de louvor estiver cantando, alguém vai entregar mistério, alguém
Espírito, se coloca no pé mesmo. Pastor, o mesmo Espírito, o desejo de Deus é que todos recebam dons espirituais. O mesmo Espírito, não deixa de ser. Deus quer te dar um dom de visão hoje. Deus quer te dar interpretação, mas é para quem quer, crente. Apóstolo Paulo diz que quem busca os dons por zelo recebe. E hoje é noite de entrega de dons, se prepara. Não para, se prepara para a surpresa. No meio da madrugada, tu vai ter visões espirituais. No meio de um culto como esse, Deus vai falar no teu ouvido e vai dizer: vai lá e fala isso, eu quero te falar. Eu queria que você pedisse agora para Deus. Eu queria que você orasse pedindo: Deus me usa. Senhor, me levanta hoje. Se prepare para viver